Você bem sabe que a leitura é um hábito extremamente importante para as nossas vidas. É importante porque, através da leitura, nós ampliamos os nossos horizontes, aumentamos o nosso vocabulário e, consequentemente, nós nos expressamos melhor, pensamos melhor, desenvolvemos o senso crítico e, claro, aprofundamos o nosso conhecimento. No caso do cristianismo, no caso das pessoas que fazem parte de igrejas, isso pode ser um fator complicador ainda maior, a falta de leitura. Porque nesses setores se tem muito zelo pela tradição religiosa, pela tradição de uma determinada denominação e pelo segmento que essa denominação representa. E aí, é claro, você sabe que no Brasil a maioria das denominações representam um segmento conservador, um segmento que beira, em alguns casos, ao fundamentalismo. E com isso, o conhecimento, a reflexão ficam bastante comprometidos, ficam bastante limitados. Esse vídeo é para você que não tem medo de estudar. É para você que realmente quer estudar, quer ampliar os seus conhecimentos e quer se dedicar ao conhecimento de uma maneira em geral. Porque tem duas maneiras de nós nos dedicarmos ao conhecimento. A primeira é estudando apenas aquilo que eu acho que sei. Isso, na verdade, não é conhecimento de fato, é apenas repetir um único lado de uma história, e muitas vezes um lado bem pequeno, bem limitado e bem equivocado. O conhecimento é quando nós estamos dispostos a estudar o que a gente encontra pela frente e fazendo isso com critério, com qualidade, com pessoas que estudaram com seriedade os assuntos, que são especialistas naqueles assuntos, e aí sim nós vamos desenvolver o nosso conhecimento, em alguns momentos confirmando que a gente já tinha uma ideia, em outros momentos negando o que a gente achava que era o correto e em muitos momentos nos apresentando um mundo de descobertas do qual a gente nem sabia que existia. Hoje eu quero apresentar para você uma lista de 5 livros muito especiais para quem não tem medo do conhecimento. E essa lista é muito especial. Se você se dedicar na leitura dessas obras e desses temas, eu tenho certeza que você vai conhecer coisas muito legais. Por exemplo, a primeira dica dessa lista é esse livro magnífico, Esse Deus que Dizem Amar o Sofrimento. Esse Deus que Dizem Amar o Sofrimento é do François Varone, um teólogo francês contemporâneo e muito importante. O título já é bastante sugestivo. E nesse livro você vai encontrar informações e reflexões extremamente pertinentes que mostram que essa ideia de que Deus, que ama o sofrimento, a morte, o derramamento de sangue, o sacrifício, que Deus que exigiu que o seu Filho unigênito pagasse um preço cruento na cruz do Calvário para lhe satisfazer, para satisfazer a sua honra que teria sido machucada. Isso, na verdade, é uma perversão do Deus que é apresentado por Jesus Cristo no Evangelho. E, na verdade, hoje em dia você sabe que está muito consolidado no meio cristão, principalmente evangélico, de que a morte de Jesus ela foi desejada pelo Pai e de que Jesus veio à Terra para morrer e para morrer da maneira mais sanguinária possível daquela época. E essa história ela não condiz com aquilo que Deus nos revela através do próprio Jesus. Isso também não condiz nem com a doutrina dos pais da igreja, porque essa ideia de uma morte expiatória de Jesus, de um desejo divino que ele morresse dessa maneira tão horrenda, é um desenvolvimento a partir da Idade Medieval em Santo Anselmo da Cantuária.
E é claro, se você quiser aprofundar esse conhecimento, e muitas pessoas tentam harmonizar um Deus de amor com um Deus que manda sacrificar o seu próprio filho sem que ele tivesse nada a ver com isso. E tem pessoas que acham que é harmônico esses dois pensamentos e não é, é uma perversão. E essa é a primeira dica dessa lista e, aliás, se você quiser saber mais sobre morte expiatória, escreva aqui nos comentários desse vídeo as palavras morte expiatória, que em breve, se a gente tiver uma quantidade razoável de comentários, eu vou fazer um vídeo falando sobre esse assunto. A segunda dica é uma dica extremamente valiosa que eu tive do meu professor no mestrado, que foi meu orientador do mestrado e do doutorado, e que é uma obra ainda pouco conhecida no meio teológico, mas que deveria ser muito conhecida. Na verdade, são duas obras do mesmo autor. É o historiador israelense Shlomo Sand. E o primeiro livro que eu quero mostrar é esse daqui, ó, A Invenção do Povo Judeu, do Shlomo Sand, que, aliás, é um historiador que está na ativa, que trabalha em Tel Aviv, que tem muitos problemas com a política israelense por causa dessas publicações, por causa do que ele pesquisa, do que ele estuda, do que ele publica. E tem duas obras dele que eu recomendo nesse livro, traduzidas em português e publicadas aqui no Brasil. O primeiro desses livros é esse daqui, A Invenção do Povo Judeu. Nessa obra, o Shlomo Sand nos mostra com muitos documentos, com argumentações, com pesquisa científica na área historiográfica, também na área arqueológica, que o atual povo judeu, que se diz povo judeu lá de Israel, é uma manobra e que não tem diretamente a ver com o povo judeu lá do Antigo Testamento, lá do relato bíblico, e que essa atual construção desse povo é uma construção intencionada muito por causa do movimento sionista contemporâneo e por causa da política do mundo ocidental. Então, essa é a primeira obra do Shlomo Sand que eu quero sugerir para você, que é super instigante, que vai lhe tirar da sua zona de conforto, de achar, de pensar que o povo judeu é o povo escolhido, é o povo santo, o povo separado. Você precisa conhecer essa obra, com certeza, como também a terceira obra dessa lista, que, como eu disse, é do mesmo autor, do historiador Shlomo Sand, que é A Invenção da Terra de Israel. Nos meios mais conservadores do cristianismo, principalmente protestante, se tem um hábito de vincular o atual, o moderno Estado de Israel com o Israel lá do Antigo Testamento, com o Israel lá dos livros da Torá, com os livros dos profetas, com as escrituras judaicas. E o Shlomo Sand prova nessa obra que o atual Estado de Israel não tem nada a ver com aquele Estado de Israel lá de Davi, de Salomão, lá aquele Estado que você lê na Bíblia, principalmente nos tempos monárquicos. Que o atual Estado de Israel ele é, ele é fruto dessa contemporaneidade, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, e que escolheu-se a Palestina para construir dois estados, um judeu, um palestino, e que esse Estado palestino, inclusive, tem os seus direitos negados e violados durante muito tempo. Então, vale a pena, muito a pena você conhecer esse livro, mas é claro, só se você não tiver medo do verdadeiro conhecimento. Verdadeiro conhecimento que eu digo é o conhecimento científico, é o conhecimento que você está disposto a estudar aquilo que você concorda, aquilo que você discorda, aquilo que você se simpatizava antes, aquilo que não, conhecer e tirar as suas conclusões, mas a partir de ciência e de pesquisa. Quarto livro dessa lista é A Bíblia, de Karen Armstrong. Se você tem essa visão muito conservadora sobre a Bíblia, que ela simplesmente é um livro divino que Deus enviou para a humanidade, que ela tem a resposta para tudo, que ela é o guia infalível de todas as coisas,
é melhor você ler essa obra, que ela vai lhe trazer conhecimentos muito interessantes, por exemplo, sobre a formação historiográfica do texto bíblico, sobre a questão de autoria, sobre a questão de como a Bíblia ela foi encarada e desenvolvida ao longo da história, porque esse processo não é tão simples quanto pode parecer, e essa obra é muito legal, vale muito a pena, que é A Bíblia, de Karen Armstrong. E antes de eu mostrar para você o 5º livro dessa obra, eu quero, claro, lhe convidar a se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, é só clicar um botão, você se torna inscrito, ajuda esse canal e, claro, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a ele. E o 5º livro desta lista de livros para quem não tem medo do conhecimento é da editora Vozes, parceira desse canal, e é um livro de arqueologia, a Bíblia Desenterrada, escrito por 2 dos maiores especialistas no assunto contemporâneo. São 2 israelenses, o Israel Finkelstein e o Neil Silberman. É um livro muito legal, que eu já sugeri ele aqui no canal em outras vezes, e esse é um livro que trata a arqueologia com muita seriedade e está muito ligado, atualizado com as recentes descobertas arqueológicas. Tem muitas pessoas que supostamente estudam arqueologia, mas só naquilo que lhe interessa, só naquilo que supostamente confirma a sua expectativa e aquilo que ele e a sua denominação querem que diga. Mas a arqueologia também tem descobertas que mostram que o relato bíblico não pode ser entendido tão literalmente quanto alguns entendem. Que tem relatos bíblicos que têm muita conexão com essa arqueologia, mas tem vários outros que não é literalmente do jeito que está escrito lá, mas tinha a ver com uma construção literária daquele momento, daquele contexto e das intenções daquele cenário em que foi desenvolvido. Vale a pena, fica aqui a nossa dica e assim nós encerramos esse vídeo com uma lista de 5 livros para quem não tem medo do conhecimento. E eu espero que esse seja o seu caso, que você não tenha medo do conhecimento, que você não tenha medo de pensar fora da caixinha religiosa, fora da caixinha que a sua denominação exige que você fique moldado e que você busque de fato o conhecimento, pois o conhecimento ele é libertador, ele nos faz crescer em todos os sentidos e, claro, ele ainda fortalece uma fé adulta, uma fé madura e uma fé encarnada com a pessoa de Jesus Cristo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Um abraço a todos e todas e até o próximo conteúdo.